Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou. Tudo que lá dentro eu aprendi. Vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Olá, eu sou Mônica Francisco e esse é mais um Memória Viva. Hoje a gente está aqui no Museu da Maré para entrevistar essa figura incrível, Cláudia Rose. Bom dia. Cláudia, eu quero que você me diga de onde você vem, como você chega nesse lugar de referência militante na luta por memória. Voltando lá atrás, a Cláudia menina. A Cláudia menina que nasceu na Baixa do Sapateiro em novembro de 1966, de Escorpião, sempre bem livre, porque meus pais sempre deixaram a gente solta, andando pelas ruas. Depois, na minha adolescência, eu tive uma outra experiência, que foi a experiência da Igreja Católica, que também aqui na Maré, Nossa Senhora dos Navegantes, e ali eu tive também contato com outras pessoas da minha infância, já adolescentes, e isso influenciou muito tudo o que eu fiz ao longo da vida, estou fazendo. Eu comecei a ter essa consciência justamente porque comecei a ter contato com a prática das comunidades eclesiais de base. E aí ter esse conhecimento sobre a América Latina, saber que eu era uma mulher negra na América Latina, saber das lutas do povo latino-americano, tudo isso veio aí aos 16, 17, 18 anos. Então, assim, eu, por conta disso, me apaixonei pelo quê? História. E aí, assim, apesar de amar a língua portuguesa e querer, eu vou para letra, literatura, não. Fui para a história, fazer história na UERJ. Me fala dos lugares de memória que estão chegando aí agora, quando você começa a falar tudo isso. Bem, um lugar de memória, sem dúvida, era a calçada de frente da minha casa, porque era uma calçada grande e tinha ao lado da minha casa era um depósito de mercadorias que vinham, o nome inclusive estava lá, Vale do Itajaí. Eram mercadorias que vinham da região sul, eles colocavam ali, depois levavam, vendiam e tal, e isso só funcionava durante o dia. À noite, assim, 5, 6 horas fechava. Então a gente ficava com a calçada em frente à minha casa e essa calçada enorme desse depósito, né? Então a gente brincava ali era um espaço de memória porque a gente brincava de tudo. Então era amarelinha, era pique, o pique que eu não gostava era pique-tá, porque tinha que correr o tempo todo. Eu nunca fui das corridas. Eu tenho muito mais memórias positivas e gostosas e assim afetivas do que traumáticas. Ou talvez eu tenha muitas traumáticas e todas eu esqueci. Eu queria que você falasse um pouco de quem são as suas referências. Olha, são algumas pessoas, né? Com certeza, assim, 2 pessoas são meus pais, porque meu pai, ele se preocupava com a escola. Para ele, a gente tinha que estar na escola. Então, a preocupação dele é estar na escola. E aí, eu sempre via minha mãe escrevendo, lendo, e que minhas irmãs também são referências para mim, apesar de elas serem mais novas, porque elas trazem muito daquela, assim, da alegria, sabe? Elas têm muito isso, assim, e a gente sempre está junto, e a gente tem um grupo Mulheres Ribeiro. Mulheres Ribeiro, somos nós 3, minha filha e minha sobrinha, são as 3 mulheres da família. Você se torna a Cláudia militante a partir desses eventos? Eu comecei, mais do que os grupos, pessoas que tinham essa mesma origem na igreja e que estavam já na militância também. Então a gente começou a se encontrar muito e fazer coisas juntos. Então uma das coisas que a gente fez juntos, se eu não me engano, foi 86, talvez, 88, foi a criação do Núcleo PT Maré.
Então a gente fez isso junto, né? Mas tinha também muito essa inserção na creche. Eu não participei disso, mas assim, eu convivia com as pessoas que estavam nas creches comunitárias. Mas a gente está falando de décadas de 80 e 90, que a gente tinha mesmo a luta de base de organização para conseguir, por exemplo, coisas concretas. Asfalto, né? Água encanada, luz elétrica, creche, escola. Imagina todas essas escolas que a gente tem na Maré, só municipais são 43, entre creches e, né, até escolas até o 9º ano. Tudo isso foi fruto de luta, né? Nada caiu do céu. E como essas pessoas se organizaram, tinha a Unimar, que era a União das Associações de Moradores da Maré. Então, assim, como essas pessoas também fazem parte dessa minha trajetória, porque, assim, a partir dessa conscientização política, eu comecei a conviver com essas pessoas. Na década de 90 que a gente começou com um movimento de TV comunitária. Então, começou a TV Maré, começou em 89, né? E depois a TV Maré foi, né, até mais ou menos 92, por aí, quando o projeto acabou, mas o acervo ficou e deu origem a um trabalho de memória que a gente começou a desenvolver no SEASME a partir de 97. Mas também, nesse período, já tinha a Rádio Maré, com Teteu, nossa, Teteu, uma figura maravilhosa aqui da Maré, que é do samba, da cultura popular, e aí ele conhece todo mundo, imagina todo mundo, ele conhece todo mundo. Ele é aqui da Baixa do Sapateiro, mas transita e tudo quanto é lugar. E aí ele começou com esse movimento, juntamente com outras pessoas, o movimento da Rádio Maré. Então a gente começou a investir em comunicação. Peraí, vamos criar o jornal, né? E aí dentro do SEASME a gente criou o jornal O Cidadão. Já com essa coisa da comunicação comunitária. Aí já tinha toda essa, né, essa história aí já dando base para a gente criar um jornal que tivesse essa proposta mesmo de comunicação comunitária de base, por onde passou Renata Souza, também passou Gisele Martins, então assim, que passaram pelo jornal. Me fala um pouco desse lugar que a gente está aqui agora, tão importante. Olha, esse lugar tão importante, chamado Museu da Maré, não foi um lugar, a princípio, pensado e desejado. Como a gente de movimento popular vai propor um museu para uma luta popular? Não dá. Não dá, né? Museu é para expor o quê? Acervos, memória de quem domina e não de grupos populares. E isso foi mudando na nossa cabeça, porque, na verdade, isso é um preconceito, né? Pensar que todo museu Claro que a origem do museu é essa. A gente sabe disso, né? Que o museu é isso, os gabinetes de curiosidade, de pegar e roubar o acervo, a cultura do outro, né? O imperialismo europeu, chegar naqueles lugares, a África, a Ásia, e roubar aquele acervo e levar para expor, né, para os seus pares e mostrar o quanto eu sou poderoso. Mas a gente também pode ressignificar o museu e dizer que, assim como eles exploram e tomam e arrancam a nossa cultura, a gente pode tomar de volta, ressignificando uma coisa que eles criaram a partir dessa cultura roubada. E isso veio como uma luva dentro do trabalho de cultura, da militância que a gente já desenvolvia. E esse espaço aqui da Avenida Guilherme Maxwell, número 26, ele já existia como Casa de Cultura da Maré, que era o trabalho do SEASME. De todo o trabalho de cultura, todo o projeto de cultura veio para cá, inclusive o trabalho de memória que a gente desenvolvia. E a gente pensou, nossa, olha aqui esse galpão, olha que pé direito enorme, olha, vamos fazer o museu aqui. Assim, a ideia, vamos fazer a exposição aqui. E aí isso começou a seduzir a gente, a ponto de que a gente achou que criar um museu poderia ser algo bom, né? Algo possível para a nossa luta. Você está num lugar
que é um lugar de confluência, onde aconteceram grandes obras, né, das décadas de 40, 80, e que teve uma migração expressiva. Então você tem um território que tem muita potência, mas também muito conflito. E a gente percebe que existe uma política que é uma política também de que por um lado, negligencia esse território, por outro lado, diz que está protegendo o território com ações bélicas aqui dentro, né? Um Estado que entra com escolas, entra com postos de saúde, clínicas da família, a UPA, sim, mas que não traz a qualidade devida para esses serviços, qualidade que a população merece, né? Por outro lado, você vê constantemente operações policiais acontecendo aqui. E aí isso torna esse lugar um lugar de insegurança quando a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente passou pelo absurdo de, na semana, no dia que caiu, dia 12 de outubro, que foi feriado, a gente ficar, o feriado foi numa quinta, a gente ficar de segunda a outra segunda sem abrir nada. Não abriu museu, não abriu escola, não abriu posto de saúde. Quer dizer, o quê? 8, 9 dias, não sei, sem nada abrir. Por quê? Porque o Estado fez operações policiais diariamente aqui. Diariamente. Qual o dia que não houve operação? No dia do feriado e no domingo. Quando a gente não abre, quando as escolas não abrem, quando os postos não abrem. Então, dia 12 não teve operação, domingo não teve operação. Mas de segunda até a outra segunda, tudo fechado. Qual é o impacto disso? Nenhum positivo, porque a gente sabe que essa política não é uma política de fato de segurança. O que eles chamam de política de segurança pública não é, né? Não é isso. É uma favela que cresceu muito, né? Que hoje a gente tem em torno de 140 mil pessoas vivendo aqui. Uma favela que está muito verticalizada, muitas casas sendo construídas, uma em cima das outras. E antes, sim, antes existia esse movimento, mas era assim, meu filho vai morar em cima, ele casou, minha filha vai... Hoje já é especulação imobiliária, né? Você tem espaços que foram sendo abandonados por empresas e que são tomados e que dali se constroem prédios com kitnets e se aluga isso, não são valores baixos, né? Então a gente vê o quanto essa rua, por exemplo, ela está uma rua assim super movimentada, principalmente durante a pandemia, quando muita coisa fechou e houve essa ausência na rua, né? Como que as pessoas tomaram conta das calçadas, os grupos, né, do poder. Claro que eles não fazem isso só porque eles têm o poder das armas. Claro que eles fazem isso porque eles têm um apoio do Estado, a gente sabe disso, porque como é que se constrói as margens da linha vermelha e da linha amarela e ninguém vê? E se faz para alugar, e se aluga e aluga. E aí, assim, esse olhar, né, de uma favela que e que eu detesto esse termo, empreendedora, onde as pessoas estão aqui empreendendo. E, na verdade, é uma visão predatória desse lugar, né? Quando tomaram, a gente vê a calçada do museu em frente, essa calçada larga, mas ela era muito maior. E ela era toda arborizada para aquele lado. Então derrubaram todas as árvores para construir lojas. E isso não é aqui no museu só. Isso se dá em tudo quanto é lugar. Por exemplo, a gente tem escolas públicas que agora só tem entrada. Ali do estacionamento, é essa entrada, porque todo o resto foi tomado. Árvores em frente das escolas foram todas derrubadas. Quer dizer, é um empreendedorismo predatório. E isso é muito dessa visão, dessa concepção muito individualista, mas que não é... A história da Maré não é essa. A história da Maré é uma história de mutirão, de luta. Então, isso não está nas pessoas, isso foi colocado nas pessoas. E tem todos esses fatores que eu, né, coloquei, assim, essa coisa do Estado que inflige esse sofrimento às pessoas, essa coisa da permissão
de grupos armados, tudo isso, né? Como isso influencia essa favela hoje, que é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu trabalho, onde eu tenho minha militância, onde eu tenho meus amigos. É isso, assim, é uma favela que mudou muito, mas que não mudou no sentido de que cristalizou no tempo, né? Ela está mudando. E eu espero, sinceramente, que a gente esteja dando uma contribuição para que essa mudança seja no sentido de avançar, né? Como assim, o último tempo, né, da exposição, o último módulo expositivo é o tempo do futuro e não por acaso ele vem depois do tempo do medo. Justamente para mostrar, o medo não pode ter a última palavra. Para a gente finalizar, qual é o seu sonho para Cláudia Rose? Eu poderia ser muito mais professora se eu só tivesse isso aqui. Aí quando chegou no museu, poxa, eu podia ser muito mais museu se eu só tivesse isso aqui. Aí eu fico me dividindo. E isso foi a minha vida inteira, me dividindo. Aí eu falei assim, nossa, agora eu posso me aposentar e eu posso me dedicar só a uma coisa. Nossa, um espaço. Nossa, e a mim, a minha saúde, a cuidar de mim, a fazer os meus exercícios e tal, não sei o quê. Eu acho que é esse, um outro sonho. É a aposentadoria. Não sei se... Eu disse que era a última, mas eu tenho duas coisas que você me provocou. Uma é, hoje saiu a sua aposentadoria, oficialmente. A partir de amanhã, você é a Cláudia, dona da Cláudia. O que você vai fazer? A Cláudia, dona da Cláudia, eu acho que vai entrar para não sei, uma natação, uma hidroginástica. Já gostei. E a Cláudia, dona da Cláudia, vai ficar mais tempo no museu. Você vem aqui sozinha? Ah, tá. Olha, vai. Quem sabe a Cláudia, dona da Cláudia, quem sabe, isso não é certo, vai fazer doutorado. Gostei. Mas é o doutorado em quê? Não parei para pensar, viu? Vamos ficar com essa resposta. Não parei para pensar, agora. não parei. Você vem aqui sozinha? Aqui? Vem. Quando você chega aqui, o que você sente? Ah, gente, eu sinto orgulho de tudo isso. Nossa, eu ajudei a construir isso. Tem esse orgulho. E por que você vem aqui sozinho olhar? Eu acho que o silêncio aqui, assim, eu devo confessar que vir aqui para mediar é sempre assim... Não, eu não quero... Então, isso que eu estou falando. Eu vir aqui para mediar é sempre uma coisa assim de uma interação que é interessante. Não vou negar, às vezes é cansativo, porque dependendo do grupo é cansativo. Mas vir aqui sozinha é outra coisa, assim... É olhar com os detalhes. Gente, eu sinto uma paz aqui. Eu não sei como que as outras pessoas se sentem sozinhas aqui. Eu sinto paz aqui. Ah, já teve gente que disse que sente medo à noite quando tem que apagar a luz aqui. Mas assim, não, eu sinto paz. Eu acho que eu sinto também um pouco da realização de ter contribuído para fazer isso. Eu vejo um pouco de mim aqui, né, nesse espaço. Olhar, assim, os detalhes, às vezes, assim, coisas que você vê todo dia, que você, quando para prestar atenção, você sempre vê algo novo, ou você, naquele dia, está mais triste, ou mais feliz, ou não, e você, aquilo te chama mais atenção, né? Nossa, eu gosto, eu devo confessar que eu venho pouco, sozinha aqui, eu venho pouco. Mas eu venho e olho e ando, gosto muito de passar por baixo aqui da palafita, ir até lá no tempo do cotidiano, olhar ali o congá, olhar para cima para o tempo da fé, que é aquele painel que você tem que olhar para cima obrigatoriamente, passar ali no tempo da criança e pisar naquela vitrine e saber que ela não vai quebrar com o meu peso. Eu gosto disso. E assim... E sempre chegar aqui no tempo do futuro e falar, nossa, o tempo do futuro precisa de mais coisa. Sempre penso, precisa de mais coisa aqui, mais ver o futuro aqui presente. Né? Mas assim, sempre me tranquiliza. Estar aqui sozinha, me tranquiliza. Cláudia. Olha só, gente! Não, para, senão eu vou chorar de novo. Não, de novo! Obrigada a você.
Obrigada.